Bom dia, irmãos. Feliz semana. Que Deus já nos abençoou com um novo dia e o que fazer com essa bênção? Deus já nos abençoou com uma nova semana. Foi-se o 7º dia, então, hoje, primeiro dia da semana. Dia de começar novamente a nos preparar para o próximo sábado, o dia do Senhor. E nada melhor do que começar a semana buscando a Deus e a sua vontade, né? Eu já estou meditando há alguns dias no livro de Jeremias e o que eu tenho para falar para vocês é que Jeremias foi um profeta enviado por Deus. E como a palavra de Deus se cumpre. O motivo de Deus não ter vindo ainda é porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, né? Mas Jeremias foi um profeta do Senhor que, assim como Isaías antes dele, profetizou acerca da vontade do Senhor, profetizou aquele povo daquele tempo, eles que viveram ali entre 700 e 500 anos antes de Cristo. Isaías já vinha pregando a mensagem do Senhor, exortando aquele povo aos reis de Judá, né? Porque nessa época Israel já havia sido dividido, tornando-se Israel o reino do norte e Judá o reino do sul. E então a promessa, a palavra do Senhor já havia se cumprido, que se Israel não voltasse, se voltasse para o Senhor os espalharia por toda a terra. E isso aconteceu. A palavra do Senhor, ela se cumprirá, ela se cumpriu, ela se cumpre e ela se cumprirá. Então, e aí veio Jeremias pregando a mensagem do Senhor, pregando também o arrependimento, porque se nós nos voltarmos para o Senhor de todo o coração, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas para isso temos que ter arrependimento, né? Temos que ser sinceros no nosso propósito e de sermos perdoados pelo Senhor e receber dele a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor, ela dura para sempre, diz a palavra de Deus. Mas ela dura para aqueles que a buscam. E a buscam de todo o coração. Não adianta nada eu pedir perdão para Deus e continuar nas minhas práticas pecaminosas. O capítulo 49 e 50 de Jeremias, ele vem trazendo castigos. Jeremias vem falando sobre os juízos do Senhor sobre a terra. Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele foi um grande conquistador. Tudo que nós temos, quem nos deu foi o Senhor. E tudo que Nabucodonosor, rei de Babilônia, um grande conquistador, um rei poderoso naquele tempo, tudo que ele conquistou foi pela graça do Senhor. Então, e qual é o problema disso? O problema nas nossas conquistas são nós nos exaltarmos e querermos dizer que o que nós conquistamos foi por nosso esforço, foi por nossa inteligência, foi por nossa força. E nos esquecemos de quem nos deu, em primeiro lugar, a vida, em segundo lugar, os dons, né? A Bíblia chama também os recursos, os dons de talentos. Então Deus, ele nos deu os talentos para que nós pudéssemos
usar esses dons, esses recursos para a pregação do Evangelho. Aqui o Senhor, ele profetizava para Israel e consequentemente para Judá, porque Deus não se afastou de Israel, mas Israel se afastou do Senhor. Mas Deus fez uma promessa para Davi, a qual ele não pode voltar atrás, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E ele cumpriu a sua promessa, né? Que da descendência de Davi ele enviaria o Salvador, o qual teria um reino eterno. E de quem é esse rei? Esse reino, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? Então a palavra do Senhor, aqui já nos tempos de Jeremias, ela veio para Judá, o reino do sul. E ela vem também para os nossos dias, porque todo aquele que confessa a Cristo como o seu Senhor, ele é um filho de Abraão. O Senhor separou Abraão e fez a partir dele uma nação, da qual ele chamou de seu povo, porque essa nação seria a nação que mostraria para o mundo que só existe um Deus. E esse Deus operou maravilhas no meio do seu povo, né? Deus, ele separou Abraão, cuja sua mulher era estéril, e prometeu para ele que faria deles uma nação tão numerosa quanto a areia do mar, como as estrelas do céu, os quais não se poderiam contar. Deus, Abraão, como nós, pecadores, ansiosos, ele cometeu algumas falhas, mas ele se arrependia e o Senhor cumpria as suas promessas, e cumpriu quando já na sua velhice, Abraão já ali com 99 anos, ele foi pai. Sara, com quase 100 anos, né? Ela foi mãe, ela deu de mamar. A própria Sara, quando o Senhor veio, diz a palavra do Senhor, e o Senhor visitou Abraão na hora mais quente do dia. Então, o Senhor visitou Abraão e ele falou para Abraão que no ano seguinte, naquele tempo, Sara daria à luz. Sara, quando ouviu a promessa de Deus, ela riu. Depois ela quis negar que não riu. Mas o Senhor, que tudo vê, falou: Sara, tu sabes. E ela sabia. Que ela não cria que naquela idade o marido dela poderia ter desejo para com ela. E que ela naquela idade poderia ser mãe e amamentar. Ela era estéril. Então, assim, Deus, ele sempre nos surpreende com coisas improváveis que aos nossos olhos são improváveis, são impossíveis. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que é o Deus do impossível. E dessa promessa nasceu Isaac, o qual também tomou por esposa Rebeca, sua parente, para dar continuidade à descendência de Abraão, né? Rebeca também era estéril, mas Deus, ele faz promessas para nós, das quais ele cumpre-as, certo? E o que aconteceu? Rebeca, que era estéril, foi mãe de gêmeos, Esaú e Jacó. E Deus abençoou a Jacó e mudou o seu nome para Israel. Então, Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, uma foi Diná, mas é uma longa história, da qual um outro dia eu conto. Mas continuou sendo 12 tribos, porque dos filhos de José
José não quis, ele quis colocar os seus filhos como os seus herdeiros, né? E aí ficou sendo ali 12 tribos, que mais tarde essas 12 tribos se tornaram uma forte nação, o reino de Israel. Então Israel, Deus chamou Abraão e fez de Abraão uma nação poderosa, que se tornou poderosa nos tempos do rei Davi e principalmente Salomão, seu filho, filho de Davi, filho do Senhor, herança de Jacó. Então, Deus, ele separou Israel para um propósito sagrado, para que Israel fosse um exemplo para as outras nações e essas outras nações se convertessem ao único Deus, o Senhor dos Exércitos. Porém, Israel, ao invés de ser exemplo, ele tomou por exemplo os reinos que habitavam no mundo naquele tempo. Ao invés de ser exemplo, ele foi influenciado por outros reinos que cultuavam deuses estranhos, deuses de pau, deuses de pedra. Eles cultuavam demônios e Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as outras nações. E infelizmente não deram ouvidos à voz do Senhor, e os juízos do Senhor caíram sobre o seu povo, o povo que ele escolheu. Infelizmente, irmãos, isso tem nos acontecido até hoje. Mas Deus hoje, ele quer te fazer filho de Abraão, da família de Israel, pela fé. Então hoje nós somos filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Quem são os israelitas de hoje? Aqueles que escolhem fazer a vontade de Deus. Então Jeremias, no capítulo 49 e 50 de Jeremias, ele vem trazendo aqui uma mensagem para Amon. Isaías antes profetizava para o povo de Judá, Jeremias profetizou para o povo de Judá. E aí aqui Deus vem trazendo uma mensagem para Amon, para Edom, para Damasco, para Azor, para Elão. Todas essas nações, irmãos, todo o tempo, Deus ele não faz nada, ele não executa nenhum juízo sem antes falar aos seus servos, os profetas. E aqui, os juízos do Senhor caíram pela mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele recebeu do Senhor autoridade, fama, poder sobre quase toda a terra naquele tempo. Ele veio conquistando tudo ali. E Judá, foi conquistada por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Mas isso só aconteceu, irmãos, porque eles se afastaram de Deus. Deus não se afasta de mim, de você. Nós é que nos afastamos dele. Deus nos deu as suas leis, que são o caminho qual nós devemos andar. São caminhos de vida e de prosperidade e de vida eterna, tá? Para aqueles que escolhem andar nos caminhos do Senhor, aqueles que obedecem às suas leis. Quando eu quero fazer do meu jeito, aí andar, seguir o meu próprio caminho, Deus não se afasta de mim. Eu me afasto de Deus e Deus me diz, eu já não sou responsável por você. E andar, muitos são os planos do coração do homem, né? Mas o coração do homem é um enganador. Pois o homem acha que está certo, mas não está. Os reis de Israel e de Judá caíram, porque se apoiaram no seu próprio entendimento e fizeram conforme quiseram. Por isso os juízos do Senhor foram executados neles. E os juízos do Senhor
recairão em nós também, recai em nós quando nós queremos andar do nosso próprio jeito. Deus, ele falou assim: não terás outros deuses diante de mim. O que essas nações fizeram? Deuses para si. Adoraram imagens, adoraram esculturas feitas por mãos humanas, adoraram criaturas ao invés do Criador. E esse é um grande mal. Isso também é chamado de idolatria, segundo mandamento da lei. E o terceiro mandamento da lei: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, Deus não chama Deus. Deus tem nome. E o nome de Deus é Yahweh, Yahvé. O nome de Deus é intraduzível, tá? Foi preciso adicionar vogais para que se desse um nome para Deus, certo? E o nome de Deus é Jeová ou Javé, traduzido para o português, certo? Então, Deus tem nome. A palavra do Senhor chama o Senhor de o Senhor dos exércitos. Então o Senhor executa os seus juízos através de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E Nabucodonosor, esse tempo também faz um paralelo com o livro de Daniel, profeta do Senhor contemporâneo de Jeremias. Quando Judá foi invadida por Nabucodonosor, aquele povo, os caldeus, eles saquearam os tesouros do templo do Senhor. Eles levaram cativo de Jerusalém o povo do Senhor. O povo do Senhor não, né? Porque se fossem do Senhor, teriam feito a vontade do Senhor e Deus os teria protegido assim como fizera antes. Mas eles não quiseram saber dos mandamentos do Senhor. Andaram por seu próprio entendimento e a consequência foi a sua queda. O seu povo foi levado cativo para a Babilônia. Os seus tesouros, os seus filhos foram levados para a Babilônia. E isso, irmãos, é o que vai acontecer com aqueles que não querem saber de Deus. Ou vocês acham que Jesus morreu numa cruz para nos dar a salvação, para que nós continuássemos fazendo tudo o que nós bem queremos? Não. Jesus, ele veio e morreu por todos, mas todos que nele creem fazem a tua vontade. Então, o povo de Deus nesse tempo, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, Nabucodonosor um dia sentou ali no seu palácio, olhou está lá no livro de Daniel, no capítulo 4, ele olhou para a grande e formosa cidade de Babilônia e ele se exaltou. Ele olhou e falou: olha tudo, e muitas vezes nós fazemos igual a ele, por tão menos, por tão pouco. Ele olhou aquela grande cidade, todos os reinos, por todo lado que ele olhava era tudo dele. E esse é um erro, ele cometeu ali um grande erro. Mas Daniel, Deus já havia mostrado para ele em sonho o que iria acontecer com ele. Esse sonho foi decifrado, foi explicado para o rei o que aconteceria com ele, mas ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. E certo dia ele ali, avistando tudo, ele falou: olha, tudo que eu consegui pela minha força, pelo meu entendimento. E imediatamente diz a palavra do Senhor: o seu coração de homem se converteu num coração de animal. E por 7 anos, aquele rei tão poderoso, dono de o maior rei daquele tempo, ele comeu pasto igual o boi. Por 7 anos ele viveu como um animal. Até que um dia, conforme profetizado por Daniel, conforme o Senhor mostrou para o próprio rei, depois de 7 anos ele recobrou o seu entendimento e louvou o Deus do céu e da terra, que ele chamou de o Deus dos céus, o Deus de Daniel.
Irmãos, cuidado para você não se exaltar, assim como Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele se exaltou por muito, não foi por pouco não, mas ele comeu pasto como boi, ele viveu como os animais, como um animal, tá? E isto é o que nós somos, animais. Nós, sem os mandamentos de Deus, nós somos como animais. Somos como animais, fazendo tudo o que bem queremos, brigando, se prostituindo, né? E tantos outros pecados, se curvando a outros deuses, se apoiando no próprio entendimento, comprou uma casa, um carrinho, já está se exaltando. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus que diz que se nós não guardamos os seus mandamentos, a nossa oração se torna abominável para Ele. A palavra de Deus diz que se nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós já estamos mortos em nossos pecados. Irmãos, se não tem lei, estou falando da lei de Deus, tá? Não confundam com as leis dos homens. Estou falando da lei de Deus. Nós já estamos mortos em nossos pecados, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? Não é dos homens, não. Certo? A lei de Deus está no capítulo 20 do livro de Êxodo, dos versos 3 até o 17. Amém? Eu convido a você para ler a lei de Deus e não confundi-la com a lei dos homens. Tudo que é do homem é da carne, tudo que é da carne agrada a quem? Ao inimigo, ao diabo, tá? Quando você deixa de obedecer à lei de Deus para obedecer a leis, a mandamentos de homens, você está agradando, contribuindo para a obra de Satanás nessa terra, tá bom? Fica essa verdade para você. A verdade de Deus, ela às vezes é dura para nós, mas nos importa mais obedecer àquele que nos deu a vida, que nos dá a vida, que nos dá um caminho para seguir, que são as suas leis, e que nos dá a sua palavra, que é a sua verdade. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não há vida para quem não obedece ao Senhor, porque esse já está morto nos seus pecados, nos seus próprios pecados. E não é Deus que está te condenando, é você que está caminhando para o fracasso e para a morte eterna. E Nabucodonosor, aquele grande rei, aquele conquistador, ele, depois de viver como um animal por 7 anos na terra, ele recobrou, Deus permitiu que ele recobrasse o seu entendimento. E ele louvou o Deus do céu e reconheceu, dando testemunho para o próprio povo escolhido por Deus que estava ali como seu cativo, de que só existe um Deus sobre a terra, o Senhor dos exércitos. Ele chamou de o Deus do céu. Esse Deus é Jesus, o Criador do céu e da terra. Para você que acha que Jesus não é Deus, eu te convido a abrir a palavra no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu vou dar essa referência aqui, mas tem mais, tá? No princípio, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o Senhor, João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo, irmãos? Verbo em outra tradução, em outra versão, vem traduzido como a palavra, tá? Então, no princípio, lá no Gênesis 1, né?
Deus faz o céu e a terra, em todo o seu exército. Ele falou e tudo se fez. Então, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque é. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando essa versão minha aqui vem trazendo a palavra como um verbo. Então, vamos dizer assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E aí, na terceira parte do verso 1 de João 1, e o verbo era Deus. Se você consegue entender esse paralelo aqui, que Deus, quando nós falamos de Deus, nós estamos nos referindo a três pessoas da Trindade Santa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então estava ali a palavra e estava Deus. Quem é a palavra? Jesus. Jesus estava com Deus. Mas se você prestar atenção no verso 1 do capítulo 1 do livro de João, na terceira parte vem, e o verbo, ou a palavra, era Deus. Você entende que ele é um e em pessoas três? Lá no Gênesis, a palavra de Deus vem dizendo assim, Deus diz assim, façamos o homem. Então Deus está falando com alguém ali, ele está falando com ele mesmo. O difícil das pessoas é que elas limitam o seu entendimento para o Criador do céu e da terra, de um Senhor todo-poderoso que modelou um boneco ali, soprou nele o fôlego de vida e essa pessoa passou a ser uma alma vivente. Então Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem, o homem foi feito à imagem de Deus. Então, isso é um privilégio para nós. Nós temos a semelhança de Deus na nossa formação, na nossa afeição. Imaginem só que privilégio nós temos. Então, é isso, irmãos. Tá? Para você que acredita que Deus é um único ser, ele é único sim, mas ele não é único como nós. Ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, eu estou mudando aqui para outro assunto e o vídeo está ficando muito longo, mas eu já vou concluir aqui. Diz assim, capítulo 28, livro de Mateus, versos 18 até o 20. Chegando-se Jesus, isso aqui ele já tinha ressuscitado, tá? Falou-lhes dizendo, é-me da palavra do Senhor aqui, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então quem deu para ele? Deus, porque ele é Deus. Irmãos, temos que orar incessantemente para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Engraçado. Se Deus é um só, por que ele manda batizar em nome do Pai? Tinha que ser só do Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele chamou Deus de Pai, porque ele era Deus aqui na terra. E como ele veio em forma humana, ele se colocou na humildade de ser como um de nós, para enfrentar tudo o que nós enfrentamos, para no dia do juízo ele não errar com ninguém, pois ele é o justo juiz. Entende? Então ele se colocou na condição de filho, pois nós somos filhos de Deus. Por isso o Jesus aqui na terra nos chamou de irmãos. Mas Jesus, ele é Deus que se fez homem, se humilhou, se fazendo um de nós, por amor de nós, para não cometer nenhuma injustiça, porque ele é justiça. Para você que acha que Deus aceita tudo e todos de qualquer jeito, não. Ele aceita você como você está, mas não para você continuar nas suas práticas pecaminosas, certo? Então, se Deus é único,
e é apenas uma pessoa, nós deveríamos ser todos batizados em nome de quem? De Jeová, do Senhor dos Exércitos. Mas aqui Jesus diz, ele venceu os grilhões da morte e só Deus pode fazer isso, né? E ele diz, além de ele falar assim, ide e fazer discípulos a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você que acha que o Espírito Santo, Deus, é apenas uma força de Deus atuando na terra, tá certo, é sim. Só que ele é a vontade de Deus aqui nesta terra, nos inspirando a fazer a vontade de Deus e não o contrário. Então, se o Espírito Santo, Deus mandou nós sermos batizados em nome dele, do Pai, em nome de Jesus, Filho, em nome do Espírito Santo, porque todos esses três são um só, que é em pessoas três. Talvez é difícil para você compreender isso, por isso nós devemos orar incessantemente para que o Espírito Santo possa atuar em nós e nós não nos limitarmos a achar que Deus é como um de nós, um ser único. Deus, ele é triuno. Ele é único Deus, sim, mas que age. Quando Deus visitou Abraão ali, ele visitou Abraão na pessoa de Jesus. Pois a Bíblia diz que nenhum homem pôde ver a Deus na sua forma real, porque qualquer um desses morreria. O mundo, o planeta inteiro não suportaria a presença de Deus em sua forma de Pai. Então ele veio na forma de filho, como um de nós. Se apresentou ali para Abraão e diz a palavra do Senhor, e visitou o Senhor a Abraão na hora mais quente do dia, né? E quando Jesus disse, eu vou para o meu Pai, ele está dizendo, eu vou para o meu trono de glória, para junto do meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E aí no finalzinho aqui ele fala assim no verso 20, ensinando-os. Então ele manda nós irmos e pregarmos tudo o que vimos e ouvimos, conforme a sua palavra. Pois foi a partir da palavra que Deus criou todas as coisas, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos mando. Então Deus, ele manda nós o obedecermos, sermos submissos à sua vontade, que ela é boa para nós, é uma vontade, uma mensagem de salvação para nós que somos escravos do pecado. E ele diz assim, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco. Ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vou te enviar o Espírito Santo. E aqui no verso 20 do capítulo 28, o último verso do livro de Mateus, ele diz, e certamente estou convosco todos os dias. Você entende essa mensagem acerca do Senhor? Eu vou para o meu Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, mas eu estarei com você até a consumação do século. Irmãos, isso é de Deus, uma palavra de vida para você se libertar, tá? Amém? E lá no livro de João, dando seguimento aqui no verso 2, ele estava no princípio com Deus, por isso Deus disse, façamos Deus o homem a nossa imagem e semelhança. Olha então, vê se você entende aqui. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, então a palavra é Deus. Você entende essa lógica? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Para você que acha que Jesus não é o Criador, então você não crê na palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Creia
no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Creia no Senhor Jesus e ainda que você tenha que passar por um vale escuro como a morte, você viverá. O justo, quem é o justo? Aquele que pratica a justiça do Senhor, as suas leis. O justo viverá pela fé. O justo não teme nada, assim como o apóstolo Paulo, assim como os profetas e os apóstolos. Pois ele sabe que ainda que morra, ele viverá. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Porque se você viveu em Cristo, você vai viver não essa vida aqui somente, mas a vida eterna com Deus. Amém? Uma boa semana a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui transmitindo essa mensagem em nome de Jesus. É mensagem de vida, mensagem de salvação para mim e você. Amém.